Feliz sábado, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem. Hoje vamos falar de um tema muito especial, né? O derramamento do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Como que eu sei, como que você sabe que nós temos o Espírito Santo na nossa vida? Então hoje nós vamos falar sobre este tema. E eu espero que você receba o poder do Espírito Santo. Eu possa receber o poder do Espírito Santo e devemos ter um batismo diário do Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, amado querido Pai, Criador e mantenedor dos céus da terra, pedimos nesta tarde, meu Deus, que o Senhor possa nos capacitar através do Santo Espírito, meu Deus, para podermos falar sobre a Tua palavra, sobre o derramamento do Espírito Santo e os frutos do Espírito. Queremos agradecer ao Senhor pela vida, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E que possamos entender a sua mensagem e colocar em prática, que possamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Desde já nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esta semana eu fiquei muito feliz, porque eu estava ali dentro de um trem, né, indo para um determinado local, e vi ali um irmão até com uma dificuldade, né, visual. Eu vi que ele foi ali conduzido pelo funcionário ali do trem, né, do metrô, e ele entrou dentro do trem para pregar o evangelho, né. Eu recebi esse folhetinho dele e fiquei muito feliz por ver uma pessoa com dificuldade de locomoção, mas que ali, capacitado por Deus, para poder entrar ali e entregar a mensagem dessa para as pessoas ali do trem, né? Então ali eu senti muito, falei, né, o que eu estou fazendo, né, aqui, né, em estado perfeito, né, e às vezes a gente não prega o evangelho, né, e aquela pessoa entrou ali dentro daquele trem e com toda a dificuldade que ele tinha de se locomover, ele entregou um folhetinho ali na mão das pessoas. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Então eu quero ler para você, o folhetinho estava escrito, né, oportunidade, o fogo, a água e a oportunidade se encontraram. Esta última perguntou: de onde vocês são? E o fogo respondeu: eu estou nas guerras, nos vulcões, nas grandes queimadas. Ah, estou até no palito de fósforo. A água respondeu: eu estou nos grandes mares, nos rios maravilhosos, na chuva, estou numa gotinha, estou numa lágrima. E você, oportunidade? Perguntaram eles. Bom, eu também estou em vários lugares, na vida de um advogado, em um poeta, ou alguém que prega ou aceita o evangelho. Mas só que tem uma coisa, disse novamente a oportunidade, é que às vezes eu passo e nunca mais volto. Ei, amigo, a oportunidade passa agora em sua vida através dessa mensagem. Então ali, aquele homem estava dando uma oportunidade, né? Entrou dentro do trem pregando o evangelho para as pessoas. E ali existe uma oportunidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? É Isaías 55:6. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, né, aceite, né? Lembre-se, né? Jesus Cristo volta em breve. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo em sua vida, aceite, né? Aceite ao Senhor Jesus. Então vamos para a mensagem de hoje. Vamos lá para o Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.
até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então, aqui em Joel, no Antigo Testamento, já tinha a promessa, né, do derramamento do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ali desceu o Espírito Santo sobre ele como uma forma corpórea, como de pomba, né? E ali também ele recebeu, né, o Espírito Santo ao sair do batismo. Então, irmãos, quando a gente se decide aceitar Cristo como Salvador da nossa vida, né, nós somos chamados, a gente aceita ser batizado, né, ser batizado por imersão, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Isso é um dom de Deus. Deus dá o Espírito Santo na nossa vida, né, para que a gente saia e pregue o Evangelho, como esse irmão aqui fez ali no trem, né? Ele pregou o Evangelho ali através de um folheto, né? E isso nos inspira, né, a buscar mais a presença de Deus, né? É maravilhoso, irmãos. E continuando em Atos, né? Em Atos capítulo 2, também fala, né, do derramamento do Espírito Santo. Ali onde os discípulos, né, receberam ali o batismo do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas, né? Línguas de fogo, línguas de poder. Aí eu pergunto para você, qual é o sinal, né, que a pessoa recebe, né, o Espírito Santo, né? Aqui nós vemos, ó, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então ali, ao cumprir o dia de Pentecostes, eles receberam ele poder, né? O Espírito Santo a falar em outras línguas. Isso, línguas de outras nações. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Presta atenção, todas as nações, né, que estavam reunidas em Jerusalém. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, na própria língua, né? Ou seja, é a língua das nações. Hoje, por exemplo, nós conhecemos a língua portuguesa, né? O inglês, o francês. Então ali, no dia de Pentecostes, eles receberam o dom ali de línguas para poder pregar o evangelho para as pessoas, né? Que elas entenderem o que eles estavam falando. Então estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não sois porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Veja, é língua materna. Então, quando a gente recebe, né, o dom de línguas, é para um dom de línguas para pregar o evangelho para as pessoas de outras nações, né, que não entendem ainda, né, o evangelho. A gente vai e prega para elas, né, o evangelho na língua dela, né. Aí eles falam: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia, da Frigília, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. E aí todos ficaram atônitos e perplexos, e ali falavam uns com os outros, né? Eles achavam que os discípulos, né, estavam ali fora de si,
né? Mas ali estava o quê? Recebendo, né, o poder do Espírito Santo na vida deles. Que era para eles pregar o evangelho para outras pessoas de outras nações, né? Que estavam ali em Jerusalém. Hoje tem algumas interpretações aí que não batem de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia, porque a interpretação da Bíblia é o dom de línguas materno. Então, quando a pessoa recebe o dom de línguas, é para pregar o evangelho para uma pessoa que ainda não entende, né, a língua daquela pessoa. E aí ela prega o evangelho para ela poder entender na própria língua dela. Então, essa é a função, né, no dia do Pentecoste, o porquê que eles receberam o dom de línguas, né? E hoje, né, na Bíblia fala lá em Gálatas 5:22 quais são os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com estas coisas não há lei. Então, os frutos do Espírito são esses, né? Pessoal, com amor, com alegria, com longanimidade, bondade, benignidade. Então, esses são os frutos do Espírito. Então, para a gente identificar, né, o Espírito na vida de uma pessoa, nós temos que ver que se ela tem esses frutos, né, do Espírito. Porque o intuito é o quê? É a pregação do Evangelho. Irmãos, e que a gente não tiver encaixado dentro do que está escrito aqui, a gente pode estar vivendo dentro, né, em função da carne, né? Então tem os frutos da carne também. Você pode ler no próprio fruto Gálatas 5, que ali fala que os frutos da carne né, ele luta, né, contra o Espírito, né? Então, se você ler também em Romanos capítulo 8, vai ter aqui também, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, né? Então, das coisas espirituais. Ó, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não estáis sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu? Então, nós precisamos, né, aí através do batismo, né, diário do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, porque a palavra fala, se a gente não tem Espírito, né, nós não somos de Cristo. Então nós precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida. No versículo 11, ó, se habitais em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, né? Então, o Espírito Santo é que vivifica, né? Vou ler mais uma vez, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivifica também o vosso corpo mortal, né? Então, o Espírito Santo que nos ajuda, nos capacita, né, para pregar o Evangelho. Então ele vivifica também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus na nossa vida, nós recebemos aí o Espírito Santo em nossa vida. Então nós temos que orar, jejuar, buscar a presença de Deus para termos o batismo diário do Espírito Santo. Porque ele nos capacita para pregar o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, mostrando que Cristo morreu por nós para nos salvar. E que nós devemos também oferecer, como está aqui na palavra, esta oportunidade. A oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Então faça esse compromisso de fé com Deus hoje. Aceita Jesus Cristo em sua vida. E busque sempre o batismo diário do Espírito Santo. Amém? Então que todos nós hoje possamos buscar a presença de Deus. Vamos orar?
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.